Prezados agentes de saúde, vamos falar nesse vídeo sobre o fórum da disciplina 10. É um fórum em que aparentemente terão aí respostas muito diferentes, né, contribuições diferentes. Portanto, você deve notificar, entender o que é que será necessário da sua parte também trazer essa contribuição para o fórum. O fórum trata de questões de gênero e saúde. Gênero você pode entender, sobretudo algo relacionado a homem, a mulher, ou também envolve questões de sexualidade, por exemplo, ali se estendendo para, por exemplo, pessoas que se identificam como gays, lésbicas, travestis, transexuais, né? E normalmente levando para esse contexto, é interessante apresentar aí situações em que você percebe questão de vulnerabilidade. Então, existem pessoas na sua área de trabalho que elas estão mais vulneráveis pela opção sexual. Aí é interessante que você faça um relato. Pode ser falando diretamente de um caso, mas não citando nomes. Então, você não vai dizer quem é a pessoa, mas você pode citar que há um morador, não vai dizer também a localização ou da uma pessoa ou um grupo de pessoas na sua área de trabalho, ou que se encontram na sua área de trabalho, por exemplo, que estão relacionadas aí a questões de sexualidade. Você tem presenciado isso? Vamos entender primeiro aqui a motivação do fórum. A partir do que estudamos, convidamos você a olhar o território no qual atua, identificando grupos. Então, aqui o primeiro passo é identificar grupos. Se não existem grupos também específicos, você vai dizer que não há nada, mas grupos aqui você pode entender, inclusive mulheres, por exemplo, mulheres negras, talvez elas estão em maior vulnerabilidade. Pelo menos as pesquisas mostram isso. Não quero dizer que é o que a sua realidade na sua área de trabalho, até porque pode ser completamente diferente. Mas o estudo dessa disciplina vai chamar atenção, por exemplo, as mulheres, no geral, elas ainda não têm os mesmos direitos que os homens, no sentido do dia a dia da sociedade, porque na legislação, sim, a Constituição deu direitos iguais às mulheres, a Constituição de 88, mas você já viu também que é melhor a equidade. Então, muito mais do que igualdade, é dar mais a quem mais precisa. Então, você vai analisar o conceito de equidade. Então, aqui grupo você pode mencionar, por exemplo, mulheres, ou mulheres negras, ou qualquer outro grupo. Por exemplo, tem ali transexuais, travestis na área que você trabalha, você pode falar sobre eles. Se não existem, o mais comum que você pode abordar é falando da diferença entre sexo, entre homem e mulher. Você pode abordar é, alguma situação de vulnerabilidade. Normalmente a mulher, se ela não tem um ganho, né, um salário fixo, por exemplo, ou uma renda, uma receita, ela pode estar vulnerável pelo sentido de que ela vai precisar, sempre que quiser comprar algo, tem que pedir para o esposo, que seria ali o provedor, né, financeiro da casa. Então, essa é uma situação, sim, de vulnerabilidade. Você pode analisar. Existem pessoas assim na sua área de trabalho, mulheres que não trabalham fora do ambiente doméstico, porque o trabalho no ambiente doméstico é tão também exigente ou até mais do que o trabalho fora do ambiente doméstico, né? Então, você pode relacionar. Existem mulheres que dependem dos homens. Isso pode gerar uma situação de vulnerabilidade. A mulher pode deixar de fazer o exame porque o marido vai dizer que não tem dinheiro para pagar aquele exame. Então, essa é uma situação de vulnerabilidade. Então, você pode abordar uma situação dessa. Mesmo que a família aparentemente está bem, né, que eles convivem, mas outros casos, mulheres que continuam convivendo com os maridos, mesmo estes até agredindo, porque elas dependem financeiramente deles, ficam com receio, né, de sair de casa e passar mais necessidade fora. Então, essa é uma situação de vulnerabilidade. Existe algum caso na sua área? Você já ouviu falar de uma mulher, alguém que teve que conviver com o marido, mesmo ele sendo agressivo? Então, pode ter sido uma questão relacionada à vulnerabilidade econômica. E aí você pode falar dessa questão sem citar nomes. Então, você viu aqui sobre identificar grupos em uma condição de maior vulnerabilidade. Se existem vários casos na sua área, você vai escolher o de maior vulnerabilidade. Por exemplo, os transexuais, eles estão em situação de maior vulnerabilidade, porque às vezes muitos ali até a questão de pobreza, né, que já é um problema social, mas a questão da transexualidade, às vezes eles ficam, transexuais, eles
questões eles ficam ali, por exemplo, dependem de programas, né, para se manterem, né? Então eles vão estar correndo riscos com relação a doenças, a infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, claro, se são aqueles que não têm nenhuma atividade assim, por exemplo, em rua, eles correm menos riscos, né? Como qualquer outra pessoa. Por exemplo, se eles têm ali um parceiro definido que mora junto, aí sim, não seria o caso. Mas aqueles que não têm, que ficam, por exemplo, próximos às pistas, né? Então, esses correm mais riscos, né? Pelas questões também de pegarem alguma infecção sexualmente transmissível. Então você vai associar essa pessoa, ela é a questão dela, por exemplo, de a cor da pele ajuda a prejudicar no sentido de ter mais preconceito, de sofrer preconceito. Por exemplo, a mulher negra, ela pode sofrer mais preconceito tanto por ser mulher quanto por ser negra. Essa disciplina vai abordar sobre isso também. Então, existem casos e casos. Alguns sofrem mais, estão mais vulneráveis, e aí você pode mencionar. Você sabe algum caso desse? Mulher, no geral, como eu mencionei, às vezes ela tenha menos estabilidade financeira, então já corre risco só por ser mulher, ou ganham menos, né, do que os homens, então é uma situação vulnerável. Outro caso é ainda, por exemplo, mulher negra, ela ainda pode sofrer de preconceitos, né? Então, existem estudos relacionados a isso, né? Pesquisas, indicadores sociais, a questão de violência contra a mulher negra pode ser maior, então se deve analisar a respeito disso também. Aqui diz também, procure identificar nestes grupos se há também outros fatores. Acabei mencionando sobre isso, né? Como raça e etnia. Por exemplo, ali a questão é, por exemplo, se é negro, corre mais risco em determinadas situações ali, naquela situação de vulnerabilidade. Então, você vai dizer se sim ou não, se existe isso ou não. Claro que isso pode ter muitas diferenças de um lugar para outro, né? A idade interfere também, ou seja, a pessoa de menor idade, um adolescente, ou já uma senhora de idade, você acha que isso interfere? Então, aqui são indicações. Local de moradia, se é numa área pobre, se é numa área mais é, centro urbano. Então, você vai dizer se isso interfere, a religião interfere. Normalmente, quando, por exemplo, a mulher ali negra que frequenta, por exemplo, terreiro de candomblé, será que ela não sofre mais preconceito do que a mulher branca ou do que o homem? Então seria interessante você fazer essa analogia, entender se isso ajuda, né, a aumentar a vulnerabilidade. Outra característica que possa vir ser socialmente discriminada, que contribuem para a situação de vulnerabilidade. Então, às vezes, uma discriminação, por exemplo, a mulher negra que é conhecida ali, como frequenta terreiro de candomblé, pode ser que ela vai pedir um emprego, ela não vai ser aceita ali pela vestimenta que ela usa, né? De acordo com a religião. Então, isso é o que você tem que analisar, se existem pessoas vulneráveis por essas condições. Uma dica é olhar para espaços de prostituição, de uso de drogas. Então, se existem também isso na sua área, você relacionar quem é que mais está nessa situação. São mulheres? É, tem algo que interfere com relação à idade, à etnia, que ajuda, né? Que você percebe muito claro isso. Locais de sociabilidade. Aqui diz agora, descreva no fórum pelo menos um grupo. Então, você só vai citar um caso ou situação que você identifica. Se também não existir, se não existir nada, aí você também vai dizer que não tem nada relacionado a isso na sua área de trabalho. Mas eu chamo a atenção para você comentar, pelo menos a questão de gênero, de homem e mulher. Não é possível que você não perceba nada relacionado, pelo menos, a isso. Então, aqui a situação que você identifica como estando em situação de maior vulnerabilidade, em função do gênero, que pode ser homem entre homem e mulher, ou também orientação sexual. Aí entra a questão de travestis, né? Os gays, lésbicas, eles sofrem mais preconceito, eles têm, na sua área de trabalho, algum problema relacionado só pela opção sexual. Aqui diz que você não vai citar nomes, indique se há outros fatores que contribuem. Então, você vai dizer algo mais. Desemprego contribui? Tendo o conceito também de interseccionalidade. Bem, aqui agora é a resposta que eu produzi. Já adianto que vai variar demais.
com relação a cada área de trabalho, a cada município, a cada estado, região do país, se é urbano, se é uma área rural, fazenda. Existem muitas diferenças. Quem é de uma capital grande vai se deparar, sobretudo, com questões ali de sexualidade que você pode ver na rua, né? Por exemplo, ali travestis, é possível. Então, mas numa área, com agente de saúde que trabalha numa área rural, ali tem agricultores, né? Dificilmente você vai encontrar algo relacionado. E aí você pode citar outras questões de vulnerabilidade se você identificar. Mas se naquela roça, tanto o homem como a mulher naquela fazenda, eles se ocupam do trabalho na roça, têm em comum, né, tudo. Então não é uma situação de vulnerabilidade, mas você vai citar algo que você identifique. Então já adianto que pode ser diferente as respostas. Então aqui, essa resposta aqui construída, ela é mais ligada de uma forma mais ampla, né? Aqueles, por exemplo, lugares em que não tem a questão de sexualidade explícita, né, na rua. Aqui foi a resposta. No meu território de trabalho, não há situação de vulnerabilidade por questões relacionadas à identidade de gênero ou sexualidade. Então, já fui logo dizendo, relacionadas à identidade de gênero, ou seja, por ser transexual. Então, na minha área de trabalho, não conheço nada relacionado a isso. Mesmo se tivesse alguém, mas que não estaria, talvez, sofrendo uma situação de vulnerabilidade, não merece ser citado por isso, só se estivesse em condição, socialmente ali também discriminação. Então, eu já disse que não há relacionada a gênero, a identidade de gênero, né? Por exemplo, travestis, transexuais, ou sexualidade, que envolve gays, lésbicas, né? Então, sofrem preconceito por isso? Alguém está vulnerável na sua área por isso? Eu disse que não. Eu trabalho numa área rural, então a gente não tem, não é um contexto muito comum de você identificar em área rural. Contudo, aqui, ó, isso aqui já é, tenho percebido que ainda não há equidade entre mulheres e homens. Isso aqui é uma realidade na minha área de trabalho. Muitas das visitas que eu faço só encontro a mulher no ambiente doméstico, né? O homem, às vezes, o homem sai para trabalhar diárias na roça de alguém, no motor de sisal, que é comum aqui também. Então, os homens, eles saem, ficam mais as mulheres ali no ambiente doméstico, né? Com os trabalhos do lar. E aí eu digo, muitas delas ainda não têm independência financeira e estão suscetíveis à liderança do homem no ambiente doméstico. Então é aquela questão de que só o homem ganha dinheiro trabalhando fora e a mulher não tem uma renda, e aí o homem ele acaba dominando aquele próprio dinheiro, né? Eu trabalhei, é meu, mas não, a mulher também está trabalhando em casa. Só que aí ele acha que não, que até há um conceito de dizer, minha mãe não trabalha não, ela fica em casa, mas trabalha. No ambiente doméstico tem muitas ocupações, então é trabalho também. Só não é remunerado. Mas nesse caso aqui era para ser dividido, né? Já que o homem ganha fora, mas ele não trabalha em casa. Então, nesse exemplo aqui eu fui citar que a mulher ela não tem independência financeira. A maioria das mulheres trabalham no ambiente doméstico, não vai dizer que ela não trabalha, viu? Seria um erro, viu? As mulheres trabalham, fazem parte de programas sociais, normalmente elas estão inseridas, e em muitos casos é o próprio marido também que vai fazer ali as compras, que segura esse dinheiro, então você vai mencionar algo relacionado a isso. E dependem de ajuda financeira do esposo, o que causa situação de risco, ou seja, aqui agora eu fui no que a disciplina pede que seja comentado. Então, eu não citei só um caso, porque envolve realmente mais de uma família. Então, não uma pessoa só, né? Então, aqui eu fui dizer, ó, sobretudo quando estas precisam pedir dinheiro ao esposo para cuidar da saúde e cuidados com a higiene. Então, às vezes, a mulher ela tem essa dificuldade, porque o marido domina o dinheiro, então ela não consegue ali fazer um exame, fazer, né, se cuidar, comprar uma medicação, alguma coisa que precise, porque às vezes depende do marido. Será que o marido não saiu para beber nesse final de semana, o dinheiro não sobrou, e aí a mulher está completamente dependente dele. E cuidados com a higiene. Então, às vezes, até absorvente. Será que o marido vai comprar na feira que ele fez? Às vezes não lembra, né? Ou tem até vergonha de comprar, né? Então, a mulher ela tem mais riscos em determinadas situações. Aí eu disse, tem menos opções de lazer e diversão. Então, também aqui em um ambiente rural, normalmente o homem sai, vai jogar futebol, vai beber. Normalmente a mulher ela continua no ambiente doméstico também no final de semana. Quase sempre ocupadas no ambiente doméstico. Pronto, aqui é um comentário
Eu acredito que ainda se enquadra até com uma grande maioria aí, sobretudo de áreas rurais no Brasil, essa mesma descrição. Mas para você que é da grande cidade, talvez o seu comentário vai ser diferente, você vai pesar um pouco mais já para o que você vê na sua área de trabalho de vulnerabilidades, sobretudo relacionadas à sexualidade. Tem mais vídeos aí no canal sobre leituras do e-book, aula interativa, e é importante que você sempre deixe o seu like, um breve comentário e também compartilhe.